Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez com a questão. Trago uma questão do cargo de perito criminal na área de biologia, que aconteceu lá no Amapá em 2022. Uma questão muito simples, tá? Qualquer estudante de ensino médio consegue responder essa questão, então é muito provável que essa questão tenha sido gabaritada por 100% dos biólogos, peritos biólogos, né? Ou futuros peritos biólogos que participaram desse concurso. Vamos direto para o enunciado. A história de um pescador que fisgou um pirarucu de 113 quilos em um rio no interior de São Paulo preocupa pesquisadores. Segundo a doutora em desenvolvimento sustentável, a presença do peixe na região pode causar desequilíbrio ambiental. O pirarucu, um peixe enorme, né? Ele é nativo lá da Amazônia, pode alcançar aí seus 3 metros de comprimento, chegar aí por volta dos seus 200 quilos. É um peixão, a gente pode considerá-lo, já que ele é um predador desse tamanho em águas doces, um predador de topo de cadeia e que, segundo esse pescador, foi encontrado em um rio lá no interior de São Paulo. Falei para vocês inicialmente que ele é um peixe nativo da Amazônia, então o que é que ele está fazendo em São Paulo? Um peixe desse tamanho, sendo um predador de topo de cadeia, é óbvio que vai causar um desequilíbrio ambiental naquele habitat, porque ele vai estar competindo com espécies nativas ali, seja por espaço, seja por alimento, né? Ou inclusive através de relações de predação. Vamos ao comando da questão. Um possível motivo do desequilíbrio é que o pirarucu pode estabelecer com as espécies nativas dos rios paulistas uma relação ecológica conhecida como. Então, ele estando em um habitat que não lhe pertence, ele passa a ser uma espécie exótica e que pode causar danos àquelas espécies nativas. Temos algumas relações aí nas alternativas. De cara, a gente já pode eliminar a alternativa B e a alternativa D, porque estamos falando aqui de comensalismo. Vale lembrar que no comensalismo a gente tem uma relação que ela é mais zero, tá? Por que mais zero? Porque eu vou ter uma espécie, dentro dessa relação entre duas espécies, eu vou ter uma espécie que se beneficia e a outra é indiferente para aquele tipo de relação. A mais comum, aquela que a gente encontra nos livros, é a relação entre um tubarão e o peixe rêmora, porque o peixe rêmora vai acompanhando o tubarão nos mares, e à medida que o tubarão vai caçando, restos da comida do tubarão, restos da presa do tubarão, ficam dispersos e a rêmora vai lá e come daqueles restos que foi da presa do tubarão. A mesma coisa acontece com hienas que acompanham leões, por exemplo. Então, um leão caça uma zebra, come parte da zebra, a sua carcaça fica ali. As hienas, abutres vêm e se alimentam também daquela carcaça. Ela é beneficiada, a hiena, a rêmora, o abutre, são beneficiados sim, mas o tubarão, o leão, eles são prejudicados com isso? Não, não são prejudicados. Eles são beneficiados com isso? Também não. É indiferente para eles. Por isso que a relação de comensalismo é uma relação mais zero, porque é benéfico para um, mas é indiferente para outro. Então a gente resta aí com as alternativas A, C, E, falando sobre competição e predação. Podem ser os dois tipos de relação que vai acontecer naquele rio no interior de São Paulo, com a presença do pirarucu. Ele tanto pode predar espécies nativas que estejam ali, como pode competir com elas por alimento ou por espaço. Só que na letra E tem uma coisinha aqui que é uma relação intraespecífica. E vocês devem lembrar que relação intraespecífica ela só acontece dentro de organismos de mesma espécie. E sequer existe, né? Não existe predação intraespecífica. Porque a predação é o fato de um organismo se alimentar de outro. Se dentro da mesma espécie um organismo se alimenta de outro, não estamos falando de predação, estamos falando de canibalismo, tá? O canibalismo, ele acontece dentro da mesma espécie, quando um organismo dessa espécie se alimenta de outro de mesma espécie. A predação, ela existe quando uma espécie se alimenta de outro, nunca é intraespecífica. Então a gente resta aí com a alternativa A e a alternativa C, já expliquei para vocês que o intraespecífico é uma relação que acontece dentro da mesma espécie, portanto, não é a letra C. Só pode ser, então, aqui a alternativa A, ela está corretinha, estamos com uma competição interespecífica, uma competição porque esse peixe pirarucu, ele vai competir com as espécies nativas, seja por espaço, seja por alimento. E como são espécies diferentes, estamos falando de uma relação, uma competição interespecífica, gabarito letra A, para essa questão de perito criminal no cargo ou na área de biologia lá no Amapá, em 2022. É isso aí.